Geralmente, quando você vai criar um negócio e querer criar uma sociedade, você geralmente pende para os teus amigos. Por quê? Porque você quer fazer os teus amigos junto com você crescer. Eu quero fazer contigo essa parada porque é contigo que eu vou crescer e porque você é meu melhor amigo ou isso. Mas, muitas vezes, isso é um erro. Porque eles estão andando conjuntos. E se você não sabe escolher um bom sócio, a culpa também é tua, porque você não soube escolher bem um sócio. Então, se você não sabe escolher bem as pessoas que você vai trabalhar, não culpe as pessoas para ela fazer um trabalho incompetente. A sua incompetência também foi de escolher uma pessoa ruim para trabalhar. Então, tem esse peso, sabe? 3 coisas para alcançar a sua LFFGC. O que fazer, por que fazer e como fazer. Quando você sabe o que fazer, você descobre a sua arte, a sua missão no universo. Quando você sabe por quê, isso dá sentido ao seu mundo e nada pode te parar. Sem isso, cada tijolo é uma muralha. Quando você sabe como fazer, obtém o maior poder de um ser humano, o conhecimento. Para chegar a algum lugar, é preciso descobrir algo que você ainda não sabe. A verdade nua e crua é que o sistema oprime, aprisiona e te afasta dessas coisas. Mas o 10K em 3,5 liberta. Fala galera, beleza? Matheus Laurindo na área e Monte Beller, esse é o podcast de 10K em 3,5, onde a gente discute tudo o que você precisa saber para conquistar a sua liberdade financeira fazendo o que você gosta, com 10 mil reais de faturamento em 3 dias e meio. E hoje a gente vai falar como 10 coisas, 10 sacadas para você, 10 perguntas, na verdade, para você encontrar o sócio perfeito para o seu negócio. é isso aí, mano. Outro bocejando ali. Então, vamos lá para a primeira pergunta. As 10 perguntas para encontrar o sócio perfeito. Vamos lá. O sócio perfeito é aquele que largaria tudo para fazer o seu negócio com você? Por quê? Então, sócio perfeito não é aquele que vai depender muito da situação, né? Mas na verdade, você não precisa largar tudo o que você está fazendo para investir o seu tempo naquele negócio. Desde que você cumpra a sua missão pro seu negócio, desde que você cumpra a sua missão naquele negócio, tá valendo, né? Por exemplo, você foi contratado para fazer uma função específica e você faz aquela função específica durante 2 horas do teu dia e você consegue cumprir tua missão. Então você pode estar passando o resto dos outros tempos do teu dia fazendo outra coisa, investindo em outros projetos ou sendo sócio de outros negócios também. Na minha visão, desde que o sócio cumpra a função dele, o papel dele no negócio, eu acho que ele não precisa largar tudo que ele está fazendo para fazer. Desde que as outras coisas não impedem ele de fazer o que deve ser feito, né? Ou fazer o que deve ser feito. Pelo menos eu vejo as coisas dessa forma. No caso, largar o emprego que está fazendo para fazer o negócio acontecer junto com ele, quer entrar em outro ciclo da vida, quer sair daquela mesmice de sempre, né? Então, é muito importante essa pergunta na hora de você estar escolhendo o seu sócio, porque esse é um momento crucial. Por exemplo, mesmo se der tudo errado, aquele Vai dar sócio errado. ele tem que estar, e vai dar errado, aquele sócio ele tem que estar disposto a fazer tudo pelo bem e pela saúde do nosso negócio, né? Do seu negócio, no caso, assim, realmente. Tipo, e pode ter certeza que tudo que pode dar errado vai dar errado antes de começar a dar certo. E você tem que ter um Exatamente. sócio que vai aguentar a barra quando vier. Porque a barra vai vir. Você vai estar Exatamente. A barra vai vir. preparado ou você vai estar. Você e seu sócio vão estar preparados para aguentar a barra juntos? É essa a questão. Vai estar meia-noite, você vai estar cansado, enquanto outros vão estar dormindo, você vai estar acordado produzindo, mas a barra vai vir e você vai ter que fazer e fazer dar certo, mano. Não tem essa. Pra mim tudo é fácil. Não tem essa, mano. É tudo difícil pra todo mundo. É fácil pra quem
na verdade, é fácil para quem consegue, para quem está disposto a pagar o preço, porque o preço é muito alto. É mais alto do que qualquer coisa que você possa oferecer, porque tempo é não, duas coisas que têm valor inestimável, o tempo e o conhecimento. Então, se você gasta seu tempo buscando conhecimento e produzindo com aquele conhecimento que você obteve, né? Exatamente. Bem isso. Vamos para a segunda pergunta. Qual Valendo a sua R$ 1.000, aí vai a segunda disponibilidade? pergunta. Quando você vai escolher o seu sócio perfeito, qual é a importância de saber o tempo que ele tem para trabalho? No caso, o tempo disponível, né? O tempo disponível. Cara, eu acho que, no caso, o sócio ele tem que ter o tempo suficiente para poder estar inserido no contexto, né? Eu acredito que quem quer faz acontece, quem quer faz acontece, quem não quer arranja uma desculpa. Então essa parada do tempo é muito subjetiva. Mas às vezes, de fato, as pessoas estão querendo fazer, a pessoa quer realmente fazer aquela parada, só que ela não tem tempo. Ela não tem, ela está muito ocupada. Então, quando você vai escolher um sócio para estar conseguindo fazer o negócio com você, ele automaticamente vai ter que ter tempo para fazer o que ele deve fazer. Porque assim, se você tu ali descobriu alguém que tem interesse ou alguém qualificado em fechar sociedade contigo, fechar uma parceria contigo, pá, o cara parece perfeito, mas o cara vai ver se ele vai arranjar um tempo na agenda dele, né? Vai ver se vou arranjar um tempo. É arranjar um tempo. Se ele não puder arranjar um tempo, então infelizmente essa sociedade vai ser muito fraca. Fala. É aquela parada de fazer o impossível, né? Você não tem como fazer aquele sócio que parece ser perfeito arranjar um tempo, sendo que ele tá querendo fazer outras coisas, ele não pode estar lá ao mesmo tempo se dividindo em dois, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É impossível fazer isso, né? Então é aquela parada, tá ligado? Ou tu faz ou tu não faz. Ou tu, Exatamente. ou tu arranja, ou tu arranja aquilo como prioridade, ou bye bye. Exatamente. Tipo assim, se o cara não precisa estar disponibilizando toda a atenção dele em você, no negócio, ou todo o tempo dele no negócio, mas se ele não tem tempo, ou ele não vai conseguir de alguma forma fazer a função dele no negócio, então infelizmente não é o sócio ideal, não é o sócio perfeito para o seu Exatamente. negócio. Vamos para a terceira pergunta, desculpa. Quão importante é para o sócio saber que nesta empresa ele está carregando o mesmo peso do negócio junto com você? Eu acho que é muito importante, as pessoas às vezes não têm esse feeling de fazer entender que o outro cara, que o teu sócio, ele é tão importante ou é tão responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do negócio quanto você. Quando o negócio é 50% né? É, quando vai fazer uma sociedade, até mesmo uma sociedade tipo 10, 90%, 20, 80%, também vai Independente ser da assim, porcentagem. independente da porcentagem, porque você vai acabar tendo que cumprir a sua função. E dentro dessa função, as pessoas são extremamente importantes. Cada sócio faz uma função importante. E quando o cara não sabe a sua importância no negócio, ou não sabe o porquê ele está ali, não só o porquê, mas quando ele desconhece o peso da responsabilidade dele no negócio, isso pode fazer com que ele atrase o negócio ou pode fazer com que ele não entenda a importância dele e talvez até ele fique desmotivado a fazer o negócio. E nem por isso, mas é muito importante que todos os sócios entendam que ele é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do negócio,
Porque se der um PT, se der alguma merda, provavelmente a gente tende a ocupar outra pessoa, né? Ah, não, deu errado porque você fez isso. Mas, ei, cada um tem a sua parte. Se alguma merda acontecer, os dois vão ter parte da culpa, não somente um. Por quê? Porque eles estão andando conjuntos. E se você não sabe escolher um bom sócio, a culpa também é tua, porque você não soube escolher bem um sócio. Então, se você não sabe escolher bem as pessoas que você vai trabalhar, não culpe as pessoas por ela fazer um trabalho incompetente. A sua incompetência também foi de escolher uma pessoa ruim para trabalhar. Então, tem esse peso, sabe? É de escolher alguém muito bem definido e também saber que aquele cara vai ser tão responsável pelo negócio quanto você, quando você escolher. E os sócios, eles têm que entender isso, que o poder está na mão dos dois, não de um, não só de outro. Às vezes está um pouco mais na mão de um, dependendo da porcentagem de certas coisas, mas no que se diz ao todo, o sócio é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso também da tarefa que ele cumpre, né? Da tarefa que ele foi responsável foi designado a ser responsável. A própria natureza humana, ela já tem essa força de colocar a culpa no mundo, de colocar a culpa, sei lá, em outros fatores externos. E quando o que ela não para enxergar é que a culpa é totalmente dela. Geralmente, o mundo físico, vamos falar agora do mundo físico, né? No mundo físico, as pessoas que têm trabalho tradicional e tudo mais, elas tendem a procurar o jeito mais fácil de encontrar, a colocar a culpa em alguém. Por quê? No mundo tradicional, no mundo digital também é assim, né? Qualquer mundo é assim, na verdade. Não, mas só que assim, ó, em específico no mundo tradicional, eu não sei, cara, eu acho, assim, na minha opinião, que o mundo tradicional, eles estão naquela corrida dos ratos o tempo inteiro e eles só querem dinheiro. Eles não veem o conhecimento, eles não veem as outras coisas que eles poderiam ter, enquanto já no mundo digital, a gente só, Do empreendedorismo digital, no geralmente, caso. no empreendedorismo digital, a gente só vence se a gente levantar o outro, ajudar o outro e ver o bem do outro. Se o meu concorrente for ruim, ele vai manchar o mercado que eu atuo. Se o meu concorrente for bom, ele vai fazer a fama do meu do mercado que eu trabalho. Vai fortificar o mercado. Vai fortificar o mercado, exatamente. Então eu torço sempre para que o meu concorrente seja o melhor possível. Qual é a pergunta ali mesmo? A pergunta é: qual a sua disponibilidade de tempo para trabalho? Então, resumidamente, é isso. Tipo, se a pessoa não tem tempo disponível, não tem prioridade ali disponível para cumprir a missão dela no trato, não é o sócio ideal, não é o sócio perfeito, no caso, né? Exatamente. Tenho mais uma pergunta para ti. A quarta pergunta: há algo secundário na sua família que te possibilite a levar o nosso negócio ao fracasso? No caso, especifique melhor essa pergunta. Tem alguma coisa na sua família que te possibilite a levar o nosso negócio ao fracasso? Por exemplo, um avô que só você cuida dele e que ele está muito doente e que, por exemplo, você está numa reunião muito importante e não pode faltar nessa reunião e acontece alguma coisa e você tem que acudir o seu avô e só você pode acudir ele, porque você é a única família dele, no caso. Bom, dependendo, né? Se é aquela coisa, né? De disponibilidade de tempo e de prioridades. Se a pessoa ela não vai ter tempo, não vai ter prioridade, não vai conseguir cumprir a missão dela no negócio, logo não é um sócio perfeito. Mas, caso, por exemplo, você fez sociedade com alguém que a pessoa cuida de uma, por exemplo, nesse caso, né, cuida de um avô ali, e no tempo livre ele vai estar cumprindo a missão dele na sociedade ou
cumprindo a função dele no negócio. E, por exemplo, vamos dizer que o velhinho morre. O velhinho morre num dia importante de reunião e você precisa, você vai optar então entre fazer a reunião ou velar o velhinho, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E é uma reunião muito importante, sei lá, uma reunião muito importante que vai definir um caminho muito importante do outro negócio. E aí, né, o que se faz nesse momento? Eu acho que é muito maleável, não existe uma resposta certa para isso. Cada pessoa, cada situação. Eu tentaria focar no negócio, tentaria fazer a reunião, tentaria focar ali, mas se caso eu percebesse que minha mente estava muito distante, eu tivesse muito, né, com aquele problema, eu ia, infelizmente, cancelar e deixar para mais adiante. Então, isso vai muito de momento a momento, né? Mas eu iria tentar, mesmo assim, manter para a saúde do negócio a reunião, ou enfim, aquela função que eu deveria cumprir. Por mais Você está que... falando, você tá falando que você iria tentar priorizar a reunião na posição de produtor ou na posição de sócio? Na posição de diferente, dependendo qual for a minha função. Minha função pode ser produtor, pode ser copywriting, pode ser, sei lá, tráfego, dependendo da tua função. Priorizar a função no negócio para não deixar de fazer, mas se não for possível, por conta daquela outra coisa, você também entender um pouco ali. Mas é aquela coisa, né? Quando você for escolher alguém, um sócio para estar fazendo negócio com você, você tem que ter em mente se o cara vai ter disponibilidade, se o cara vai ter, se tem algo impedindo o teu sócio de dele cumprir a função dele, por mais que talvez ele seja qualificado, por mais que talvez ele seja esforçado, e se ele não tem disponibilidade ali por causa de algum empecilho, infelizmente ele pode não ser o sócio ideal, porque ele tem qualificado, ele tem vontade, mas infelizmente ele não é impossibilitado. Então, nesse caso, não seria o sócio ideal, né? O sócio perfeito. Vamos para a quinta pergunta. O quão importante é abrir a mão do seu ego quando o seu parceiro tem uma ideia melhor que você? Isso aí é caos, né? Às vezes a gente está ali na sociedade e a gente quer que a coisa seja daquele jeito, né? Porque tu acha que aquele jeito é o certo. Mas muitas vezes duas cabeças pensam melhor que uma. Muitas vezes não. Sempre duas cabeças pensam melhor que uma. Eu, pelo menos, tenho a seguinte opinião, que a minha opinião, ela é fraca, ela é falha, ela pode ser sujeitada ao erro, se a minha opinião for baseada no que eu acho e não em um fato. Por isso que a maioria da minha visão de negócio ou da minha visão de vida em geral, mas agora falando em formato de empreendedorismo aqui, de negócios, eu sempre quero ser baseado em fatos, baseado em verdades concretas. Por quê? Porque se minha opinião é baseada em algo concreto e algo verídico, logo a minha opinião ela é inabalável. Logo eu consigo ter uma opinião muito mais forte do que apenas eu acho. Achar no empreendedorismo não funciona. Você tem que pegar o que realmente funciona, pegar os fatos e fazer daquilo as suas verdades, não só porque tu quer que seja verdade, mas porque funciona. No empreendedorismo tem muito daqueles empreendedores que, porque eu acho que é assim, acho que é assado. O que tu acha não importa. O que importa é realmente que funciona. Você tem que abrir mão daquilo que você acha que é para estar entrando em sintonia. Então, numa sociedade, quando você percebe que o seu sócio falou ou a ideia do seu sócio é muito melhor do que a sua, você tem que abrir mão daquela tua ideia, porque senão você pode estar impedindo do crescimento do teu negócio. Afinal, a sociedade ela visa o crescimento do negócio e não opiniões
concretas ou vencer. A sociedade é parcerias para crescimento do negócio e não para ver quem é o melhor ou ver quem é o mais certo, ou enfim. Se você está numa visão talvez de querer, não, porque eu quero mostrar que eu estou certo, mostrar que a minha visão é certa, você já está indo pelo caminho errado. Você tem que ver o que é melhor para o teu negócio e não melhor para os sócios. Não, porque assim vai ser melhor para mim, ou assim vai ser melhor para ele. Foda-se, não. Você tem que visar o melhor que é melhor para o negócio. Logo, o que é melhor para o negócio é melhor para os sócios. Muitas das vezes rola discussões entre os sócios e tudo mais, mas quando os sócios conseguem entrar em um acordo e ver o que é melhor para o negócio, independentemente do que for a situação, se um não ouviu o outro, ou se, por exemplo, um falou uma coisa antes, ou o outro não ouviu e depois que ouviu, queria fazer e o outro já não queria mais. Enfim, a gente tenta entrar em um acordo para ver o que é melhor para o negócio, certo? Então, o sócio perfeito é aquele que tenta entrar em consenso com o outro, mesmo às vezes pensando que poderia ser desgaste de tempo. É isso, mano. Sócio perfeito é aquele que entra em um acordo depois de tanta discussão. Como eu disse, né? Visando sempre a saúde, ou não a saúde, a saúde e o andar do negócio, né? Porque muitas vezes, melhor para mim é fazer isso, melhor para aquele é fazer isso. Mas quando você se esvazia do que é melhor para os sócios e é o melhor para o negócio, automaticamente o negócio vai andar para frente, né? E automaticamente o que é melhor para o negócio é melhor para os sócios, porque se o seu negócio vai bem, os sócios vão bem. Mas aí é uma verdade também, porque para o negócio ir bem, os sócios precisam estar bem também. Então, a saúde dos sócios, tanto a saúde mental, quanto a saúde espiritual, quanto a saúde física, também é importante para o negócio estar funcionando. Porque se um sócio está ali 100%, e o outro está 60%, porque, sei lá, está desgastando demais, está estressado demais, então, automaticamente, ele vai perder produtividade, ele vai perder ênfase. Então, você tem que dar uma analisada para que as coisas se ajustem melhor, para que foque de novo no negócio e faz o negócio acontecer, a engrenagem funcionar, para não perder produtividade, para não perder, para realmente o negócio funcionar de forma que ele deve funcionar, da melhor forma possível. Exatamente, da melhor forma possível. Vamos então para a sexta pergunta. Quais são as maiores virtudes que um sócio perfeito deveria ter? Então, as virtudes de um sócio perfeito, cara, para mim, na minha visão, acho que a primeira coisa é a humildade. A humildade de reconhecer que às vezes, como a gente já falou antes, né? Reconhecer que talvez você não sabe o melhor ou você não tem a melhor opção. Que às vezes o outro cara vai ter a opção melhor ou a visão melhor e vocês vão ter que se ajustar. Então, acho que a primeira virtude é a humildade, realmente de reconhecer que você não é o melhor, vocês dois juntos são os melhores. Então, tipo Com assim, certeza. eu acho que essa é o princípio da visão. Eu acho que é o princípio de uma virtude de um sócio, é reconhecer que os dois juntos são melhores, e não a visão de um somente. Porque se for para fazer, se for, por exemplo, assim, só eu sou o melhor, então que faça o negócio sozinho, pô. Não tem Exatamente. essa. Tipo assim, Nem se for... escolha ninguém para fazer sociedade contigo. Exatamente. Então, tipo, se for pra você escolher, não, vou fazer do meu jeito. Então, por que tu tem sociedade? A Pois sociedade é. é justamente o sócio perfeito, é aquele que faz o que você não tem tempo de fazer, faz o que você não sabe fazer ou faz o que você não quer fazer. E se por acaso você não está satisfeito com isso e quer fazer do teu jeito, então para que tu tá procurando uma sociedade ou por que tu fechou uma sociedade? Você está perdendo seu tempo, você está quebrando esse princípio, digamos assim, da humildade, de que cada um tem a sua função. E a segunda virtude que eu acho de um sócio perfeito, sócio ideal, eu acho que ele está na mesma visão que você.
É um Tá essencial. alinhado, tá na mesma grau que você. Vou fazer um desenho aqui para explicar melhor essa ideia. Aqui. Digamos que aqui é 0 graus, certo? E aqui é 90 graus, né? Como tá ali. Digamos que você está andando a 90 graus no seu negócio. Você está ali naquela direção, naquele time, naquela visão. De repente que o seu sócio, ele está andando na direção 90,1 grau, certo? Isso significa que vocês vão se dar muito bem em 6 a 2 anos, mas lá no futuro vocês vão se distanciar muito. Ou seja, vocês vão conseguir ter no começo a mesma visão, no caso, cadê? Vocês vão no começo andar na mesma direção, digamos assim, mas conforme o tempo vai passando, mais vocês vão se distanciando. Então, eu acho que o sócio ideal, também uma virtude dele, é andar na mesma visão, andar no mesmo propósito, andar com os mesmos porquês. Porque, assim, se você tá ali andando a 90 graus e tá andando naquela direção e o outro cara sutilmente na outra direção, uma hora aquilo vai se esticar e pá, vai arrebentar, ou seja, não vai aguentar. Então, se você quer uma sociedade a qual dure muito tempo, você tem que estar alinhado 90% com aquela visão, com aquela direção, certo? E o que é esses 90%? Como encontrar um sócio que está 90% junto com você e não 90,1%? Acho que a primeira coisa é o propósito. É o propósito dos dois, certo? Porque se tu pegar alguém com um propósito diferente do seu num negócio, logo vocês vão ter uma sociedade fraca. Porque se o propósito de vocês é ganhar dinheiro, então fechou. Então o propósito tá junto. Agora, se um propósito de um é ganhar dinheiro e outro é crescer a marca, então a sociedade ela vai ser meio fraca. Por quê? Porque o propósito vai estar diferente. Enquanto um vai estar fazendo tudo pelo dinheiro, o outro vai estar fazendo tudo para crescer a marca. Então, vocês têm que estar com um propósito alinhado, os princípios alinhados, os objetivos alinhados, para que vocês andem na mesma direção. Porque senão. O propósito tem que ser 100%. Não adianta ser 50%. Você só é a Exatamente. metade de um todo. Exatamente, você é metade de um todo e aquele todo tem que andar na mesma direção. Então é muito importante que quando você vai fechar uma sociedade, você analise qual é os princípios e qual é é, os objetivos do seu sócio. Antes de eu fechar a sociedade com o Matheus, eu já conhecia o Matheus antes. Então, eu já conhecia qual era a visão dele de mundo, já conhecia quais eram os princípios dele, os objetivos dele, e por isso que eu convidei ele se convidou, enfim, ele se convidou para fazer parte aqui, e deu certo, porque eu já sabia que a mesma visão que ele tem é a mesma visão que eu tenho de um negócio inteiro, ou até a mesma visão de mundo, muitas vezes. Então, se a gente tem o mesmo propósito, os mesmos porquês, isso vai fazer uma sociedade inabalável, porque a gente vai chegar mais longe. É aquela coisa, eu posso ser mais rápido sozinho, só que junto a gente pode ir muito mais longe, porque duas cabeças pensam melhor que uma. E não necessariamente a gente concorda o tempo todo um com o outro, porque só porque a gente está na mesma visão, no mesmo propósito, isso não significa que a gente vai ter opiniões totalmente iguais. Muito pelo contrário, como a gente Exatamente. está no mesmo propósito, na mesma visão, às vezes a gente vai ter opiniões e visões diferentes de como chegar no mesmo objetivo. E a Às gente analisa vezes, qual é realmente a melhor, qual é realmente a mais rápida, qual é realmente a mais eficaz. a melhor coisa é ter pessoas do teu lado que têm visões diferentes de você, mas para chegar no mesmo propósito que você. Porque as visões diferentes, elas mostram caminhos mais rápidos Alternativas? de chegar ao mesmo local. Exatamente. Às vezes, Então, pensando em duas cabeças, você tem duas ideias. Por exemplo, eu tenho uma ideia e ele tem outra. Então, nós temos duas ideias diferentes
que pode se duplicar em 4, que pode se duplicar em 6. Então, 2 ideias podem se duplicar. Então, é muito Exatamente. mais rápido chegar ao objetivo com 2 cabeças. Exatamente. Por exemplo, assim, né? Por exemplo, que nosso objetivo é sair daqui, né? Caramba, é sair daqui para chegar até aqui. Tô burro também, né? Aqui tá revertido aqui. Digamos que nosso objetivo é sair daqui para chegar até aqui, certo? Daí eu proponho, olha, por que a gente não faz assim? Depois de chegar aqui, a gente muda a estratégia e depois vai para cá. E daí o outro sócio chega e faz isso aqui. Por que a gente não faz isso aqui? Por que a gente não apenas vai por esse caminho? Ai, porra. Por que a gente simplesmente não vai por esse caminho aqui? E daí dá aquela sensação tipo assim, pô, realmente eu não tinha pensado nisso. Vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. Então, você tem duas cabeças pensando, eu penso melhor que uma, e você tem que ajustar qual é a melhor coisa para o negócio, né? Daniel, eu conheço ele como um cara muito avaliador. Ele tá me avaliando desde... A gente se conheceu no ensino médio e a gente nunca tocou no assunto de negócio. Nunca, sei lá, sempre sobre garotas, sobre outros assuntos e nada relacionado ao negócio. Aí quando eu comentei, eu não me lembro exatamente o que eu falei para ele sobre alguma coisa de negócio e ele já pegou e me mostrou o lado empreendedor dele, começou a perceber que eu e ele tínhamos a mesma visão, me convidou para uma empresa que tem um objetivo de querer ajudar as outras pessoas, fazendo assim o seu sucesso. E ele percebeu que eu curtia aquilo, só que como a empresa não tinha o mesmo propósito que a gente, ela acabou quebrando. Pirâmide, né? A gente, quem nunca, né? Quem nunca caiu numa pirâmide? Enfim, eu perdi 4 mil, mas foi aprendizado. E depois eu vi que ele estava focado em produzir um conteúdo que acabou virando um curso, um curso de gerar renda extra, né? Mas é muito mais que somente gerar renda extra, é obter o conhecimento. E o conhecimento é poder, né? Então é isso aí. No caso, virou um curso que ensina as pessoas a fazer 10 mil reais de faturamento em 3 dias e meio. É isso aí. Exatamente. E desde do momento em que eu vi ele como amigo, eu sou um cara que observa muitas coisas. Eu analiso as coisas. Então, é importante que você analise o seu sócio para saber se ele tenha essas virtudes, né? Tem a humildade de saber reconhecer quando está errado para reconhecer a melhor opção. E também, outra terceira virtude que você pode ter em um sócio é a perspicácia da insistência quando ele sabe que está certo. Porque muitas vezes o sócio, ele vai acreditar ou vai deixar que você tome as rédeas por falta de imposição. Sendo que, às vezes, a melhor opção seria aquela que ele está em mente, mas ele não soube se impor direito. Então, é muito importante que quando você vai criar um sócio, quando você for criar, não, né? Quando você for solicitar ou fechar uma parceria, que você vê se ele também tem esse outra virtude, que é impor as suas ideias sem medo, ou impor as suas ideias e provar suas ideias por A mais B. Por quê? Porque se você falou A e ele falou C e vocês têm ideias diferentes, vence a ideia que faz mais sentido, ou a ideia que realmente vai fazer o negócio prosperar mais rápido, ou às vezes não mais rápido, mas de forma mais eficaz. Então, é muito importante que você, acho que outra virtude importante, né, do sócio é ter a persistência, digamos assim, ter a coragem, a ousadia de impor as suas ideias. Então, a primeira coisa realmente é a humildade. A segunda coisa é a direção, a visão 90 graus com aquilo que os dois estão 90 graus. E a terceira é a ousadia de impor as suas ideias e mostrar as suas opiniões sem medo ou sem insegurança. Afinal, os dois
são responsáveis, os dois, ou indiferente quantos sócios tem, os sócios, eles são responsáveis pelo sucesso do negócio, Pelo ou pelo sucesso fracasso. ou pelo fracasso. Exatamente. Quando o seu sócio se depara com uma situação ruim, assim, qual é a melhor solução? Focar na raiz dos problemas ou procurar soluções imediatas? Então, no caso, eu acho que é um pouco dos dois. Não é nenhum nem outro. Aquele cara que foca só em soluções rápidas, às vezes busca soluções, não, a solução para isso, 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 isso. Às vezes não entende o problema real e acaba criando ou tentando solucionar de forma que não soluciona o problema tão eficaz, de forma tão eficaz ou de forma tão rápida. Às vezes, entender a raiz do problema pode levar você a chegar muito mais rápido a uma solução. Por exemplo, teve um fator que ocorreu durante o nosso curso que os nossos alunos eles foram perdendo o interesse no processo das mentorias e a gente percebeu que eles estavam ficando distantes e tudo mais. Então eu e o Matheus a gente sentou e começou a trocar uma ideia. Cara, onde foi que a gente errou? E por quê? Porque não adiantaria a gente chegar e falar, olha, vamos solucionar esse problema, vamos fazer isso para converter eles de novo e tudo mais. Por quê? Porque se a gente tentasse fazer só converter eles de novo, a gente não entenderia o porquê eles não estavam mais engajados. Então, entender o porquê do problema, a raiz do problema, não só vai te fazer criar uma solução muito mais rápida, mas muito mais eficaz. Primeiro, que você não vai cometer os mesmos erros. Em segundo, que você pode solucionar aquele problema entendendo a raiz dele. Então, eu acho que isso aí é encontrar sócios, você e seu sócio, focar no problema para entender qual é o problema real, entender, não, realmente foi esse o problema, e transformar, criar uma solução para aquele problema. E que nem um empreendedor muito grande, muito famoso, diz, o problema é a solução. Geralmente o problema sempre vai ser a solução. Se o problema é tal, é porque a solução é não fazer tal, ou impedir tal. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um curso que me ensina a fazer 10 mil reais de faturamento em 3 dias e meio. Então, você pode Financia. pensar... Então você pode pensar assim, eu não tenho dinheiro. Mas é justamente porque você não tem dinheiro, justamente pelo problema, é que você precisa de um curso que ensine a te fazer ganhar dinheiro. Então, o problema é a solução na maior parte dos casos, e quanto mais eu vejo as coisas, geralmente o problema sempre vai ser a solução para aquela objeção. Não para aquela objeção somente, mas para aquele problema. O problema é a solução, na maior parte dos casos. Então, identificar a raiz do problema automaticamente você identifica a solução eficaz. Porque às vezes para você pensar na solução daquele problema, você tem que pensar. Agora, quando você identifica a raiz do problema, a solução vem num instante, porque você já sabe qual é a raiz do problema. Então você já sabe automaticamente como solucionar ele. Exatamente. Quando você olha um problema qualquer, a resposta é tão óbvia que o ser humano ele tende a querer complicar mais, tentar encontrar uma solução extraordinária para aquele problema, mas a própria natureza humana já condiz que o óbvio precisa ser dito, né? É. O óbvio precisa ser dito. E a natureza humana, ela quer complicar ainda mais. Sendo Exatamente. que as coisas mais fáceis, elas tendem a dar mais certo do que as coisas mais difíceis. Sim, é uma historinha que eu conto sobre essa parada de simplicidade. Uma vez eu tinha instalado o Windows 10 e estava escrito ali na telinha assim, é, essa cópia do Windows não é original, ative o Windows 10. Beleza. E daí eu comecei a mexer no computador e eu percebi que ele estava meio lagado, estava meio travado. Então eu comecei a mexer em tudo
quanto eu podia para deixar o PC mais rápido. Mexi nas configurações, mexi no sistema do computador, mexi nas configurações iniciais, configurações médias, configurações avançadas. Fiquei umas 2 semanas, 3 semanas tentando deixar o PC da melhor performance possível. De fato, adiantou um pouco, ele ficou mais rápido na inicialização e tudo mais. Mas às vezes, quando eu estava mexendo, ele dava uma travada, dava uns lag assim. Eu tinha acabado de reformatar o PC, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ou melhor, tinha acabado de formatar o computador, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu fiquei estressado, fiquei irritado, falei, cara, quer saber, que se dane, vou usar o PC assim mesmo. Beleza, desisti. Aí eu fui e percebi, de novo, né, tá linha escrita ali, essa cópia do Windows não é original, ative o Windows 10. Daí eu falei, tá, vou ativar o Windows 10, né. A primeira coisa, daí eu digitei no YouTube, né, como ativar o Windows 10. A primeira coisa que o cara falou no vídeo que eu pesquisei, ele falou exatamente o seguinte: é importante você ativar o Windows 10, porque se você não ativar ele, o Windows ele trava o sistema automaticamente, porque para incentivar você a comprar o Windows e ativar com a sua chave de licença. E eu fiquei tipo assim, eu não acredito que eu fiquei todo esse tempo tentando fazer as paradas mirabolantes para solucionar um problema que era só ativar o Windows 10. Dito e feito, quando eu ativei o Windows 10, parça, problema solucionado. O que eu quero dizer com isso? O problema, a solução do meu problema estava na minha frente, estava ali, ó, piscando para mim, só que eu ignorei. Geralmente é assim que acontece. A gente Quando você não pensa com a cabeça, você paga com o corpo. Exatamente. Então, tipo assim, ó, quando você. A gente tem tendência a querer criar um problema extraordinário para aquela. Ou melhor, a gente tende a querer criar uma solução extraordinária para aquele problema. A gente quer fazer o mais difícil, a gente quer fazer o mais fodão, mas às vezes o simples é o que converte, é o que tu tá negligenciando. Eu digo, provavelmente é aquilo que você tá negligenciando ou aquilo que você desconhece que você ainda não sabe é o que está te impedindo ou te fazendo não chegar ou não ir para o próximo nível. E seja qual é o nível que a gente está falando, próximo nível de empreendedorismo, nesse caso. Então, provavelmente aquilo que você está negligenciando ou ignorando é o que está sendo o fator que está te impedindo de ter os resultados que você espera ter. Eu aposto um pirulito nisso. Um pirulito de morango nisso. Faz sentido, muito bom. Quando você for criar uma sociedade, o quão importante é saber separar a amizade do negócio? Que pergunta, hein? Então, amizade, negócios, amizade à parte. Já tinha aquela frase assim, né? Se não é assim, mais ou menos assim. Essa questão é bem delicada, mas eu acredito que amizades é uma coisa e negócios é outra. Geralmente, as amizades, ou melhor, geralmente, quando você vai criar um negócio e querer criar uma sociedade, você geralmente pende para os teus amigos. Por quê? Porque você quer fazer os teus amigos junto com você crescer. Né? A gente tem essa tendência. Ah, não, eu quero fazer contigo essa parada porque é contigo que eu vou crescer e porque você é meu melhor amigo ou isso. Mas, muitas vezes, isso é um erro. Porque da mesma forma com que você tem uma conexão com seu amigo, mas talvez ele não tenha o mesmo propósito. Talvez ele não está andando na mesma direção exata que você quer andar. E isso pode ser um empecilho para você chegar onde você quer chegar ou para que seja saudável para o seu negócio. Então você tem que pesar na balança. Geralmente, amigos feitos em negócios, eles ser muito mais produtivos para o seu negócio do que aqueles amigos que você trouxe de uma vida inteira para o seu negócio. Até porque nós vivemos uma sociedade que nos limita e nos indica viver uma vida tradicional no sentido de ter um emprego, trabalhar a vida inteira, pagar a aposentadoria, enfim, ter aposentadoria, se aposentar, essas paradas todas. E no empreendedorismo, a gente sabe que é diferente, a gente segue um caminho diferente. E quando você, às vezes, quer trazer um amigo para fechar a sociedade com você,
ele provavelmente vai ter essa mentalidade tradicional. Por mais que talvez ele também tenha espírito empreendedor, talvez a mentalidade dele não esteja tão voltada ao empreendedorismo real. E isso pode ser um empecilho para você. E por isso que amigos feitos em palestras de negócios ou em ambientes de negócios, às vezes são muito mais eficazes para o seu negócio. Então você tem que pesar na balança. O seu amigo, ele tem a mesma visão, ele tem o mesmo norte que você? Se sim, beleza. Por exemplo, eu e o Matheus, a gente é amigo desde a infância. Infância não, desde o ensino médio. E a gente foi construindo uma amizade e depois a gente trocou uma ideia de empreendedorismo e viu que a gente bateu o próprio ali. E fechou. Mas isso é raro acontecer. Geralmente, as amizades Muito raro. que se criam sociedades, elas geralmente acabam se quebrando. As amizades acabam se quebrando. Por quê? Não tem o mesmo propósito, não tem a mesma visão, não tem essa visão de humildade, de querer o certo para o negócio e não o certo para si mesmo. Então, encontrar o sócio ideal, o sócio perfeito, não é uma tarefa fácil, mas é muito importante se você quer ter um negócio saudável. A maioria Fala. das pessoas que não estudam tanto e querem já chegar fazendo, eu quero fazer uma sociedade com meu melhor amigo, elas não têm tanto conhecimento sobre isso e acabam errando nessa parte de, só porque eu já tenho uma conexão pronta, eu vou escolher aquele meu sócio para fazer amigo, mas aquele meu amigo para fazer sociedade comigo. Mas, por exemplo, eu não sei se o meu sócio tem o mesmo objetivo que o meu, não sei se ele quer chegar no mesmo caminho, eu não sei se ele tem... se ele sabe, como posso falar, deixar o seu ego de lado para ir em busca da verdade, não se basear em opiniões concretas. Eu não Exatamente. sei, eu não estudei exatamente isso tudo, então provavelmente nos 3 primeiros meses tua sociedade pode até dar certo, mas depois ela cai. Nos primeiros tempos vai dar certo porque vocês não vão estar empolgados, mas a partir do momento que vocês vão começar a conviver um com o outro, vocês vão ver que vocês pensam totalmente diferente. Por quê? Porque foi na base da emoção da amizade e não num alinhamento de propósitos e de porquês. E ainda por cima acaba acabando com a amizade. Uma amizade tão bonita por causa de um negócio. Exatamente. Claro que daí você vai ter que ter maturidade de ver, né, isso. Então é muito importante você ter essas coisas em mente para conseguir. Porque assim, ó, a verdade é o seguinte: uma sociedade ela visa o crescimento do negócio. E o que não visa o crescimento do negócio não pode ser chamado de sociedade. E se teu amigo tem uma visão e você tem outra, logo ele não é o sócio ideal para você. Simples assim. Não o sócio perfeito. Mas eu quero muito fazer com ele. Cara, você pode até testar então, mas é aquela coisa, mesmo propósito, a mesma visão. Logo, vocês vão andar alguns passos juntos e não muito tarde isso vai acabar rompendo. Me surgiu uma pergunta na minha mente, agora, fora do contexto. Por exemplo, se os dois sócios estão numa visão errada, fazer uma sociedade apenas em busca do dinheiro. Os dois estão no mesmo propósito, mas eles estão em busca da visão errada. Eles não visam conhecimento e só visam dinheiro. E aí, será que dá certo? Então, olha só. Empreender de verdade não é empreender por dinheiro. Nossa filosofia, nossa ideia é de que nós empreendemos para solucionar problemas e ajudar pessoas a transformar o mundo num lugar melhor. E logo o dinheiro será apenas o resultado de que nós somos, né? Ganhar muito dinheiro com isso. Agora, né? Se eu sou ganancioso e quero ganhar muito dinheiro e contrato um sócio que quer ganhar muito dinheiro também e só visa o ganancioso, os dois estão em 0 graus, estão andando na mesma direção. Então vai dar certo, porque os dois têm o mesmo propósito. Apesar de que talvez o propósito seja ganancioso. Então eles podem Mas ganhar como os dinheiro dois... por um certo tempo e depois parar, porque os dois estão na É, visão errada, mas os dois têm o mesmo propósito, então negativo com negativo, é, positivo. o,
Exatamente, negativo com negativo positivo. Só que é aquela coisa, né? Ah, tipo assim, tem um cara que pensa só no dinheiro e outro pensa só no dinheiro. Como eles são gananciosos, automaticamente eles vão ser muito orgulhosos e muito egocêntricos. Logo, um sócio egocêntrico que não vê o que é melhor para o outro, enfim, ou melhor para Isso é o foda. negócio, na verdade, ou melhor, um sócio que não vê o que é melhor para o negócio, só visa o dinheiro, vai acabar rompendo, né? Então isso não é um ajuste de sociedade, é um ajuste de visão. Se você busca só o É, dinheiro, parceiro, você está na visão errada. Não é errada, mas verdade. poderia ser melhor se você entendesse que empreender não é sobre dinheiro. Não tem Entendeu nada a ver o com dinheiro. poder do conhecimento, né? Tem nada a ver com Exatamente. dinheiro mesmo. Empreender não tem nada a Pode ver falar. com dinheiro. Mas então tem a ver com o quê, Multibeller? Tem a ver com um propósito, com uma missão, com um problema que precisa ser solucionado. A pergunta é: qual é o problema que você pode solucionar? Qual é o problema que você quer solucionar? Qual é o problema que você vê que o mundo tem que você pode trazer a solução para ele? Logo, quando você responder essa pergunta, você se torna um empreendedor. Quando você empreende solucionando esse problema, as pessoas pagarão para você solucionar esse problema. E logo, você ganha muito dinheiro com isso. Então, se você quer ganhar dinheiro, você pode ganhar de várias formas. Pega uma caixinha, sei lá, vende alguma coisa, você pode ganhar muito dinheiro. Mas a questão é que se você empreender pela missão, pelo propósito de solucionar um problema específico, porque você viu que as pessoas precisam solucionar aquele problema, você vai se tornar um empreendedor muito maior, muito grande, com um poder muito mais significativo do que apenas fazer pelo dinheiro. É É, isso aí. é isso. É isso aí, mano. E quando uma pessoa ela quer fazer o processo, ela quer fazer o processo direitinho e tudo mais, mas a outra ela não tá nem aí com a vida, e aí tende a dar certo? Então, isso também talvez seja ajuste de visão, né? Às vezes o cara começa a sociedade ali com alguém que tá, ou os dois estão empolgados. Mas no meio do processo, tu tá de boa e tal, animadão, e o outro começa a desanimar, ou vice-versa. Tu tá desanimado e o teu sócio tá animado. E o que acontece? Acontece que acho que quando você tá ali alinhado, fazendo as paradas e vê teu sócio desanimado, querendo já não querer mais fazer e tudo mais, ou é porque vocês não têm o mesmo propósito, a mesma visão, porque é aquela coisa, quando você tem um propósito, quando você não tem um propósito, qualquer tijolo se torna uma muralha, né? E é aquela coisa que eu já falei. Então, quando se tem um propósito, você supera qualquer barreira. Então, talvez seja uma falta de elemento de propósitos ali. Caso vocês tenham o mesmo propósito, talvez é porque o cara perdeu o interesse por algum motivo ou alguma coisa desanimou ele. Então, você tem que chegar com ele e trocar uma ideia real. Utilizar os gatilhos mentais para incentivar ele a continuar a fazer as paradas. Que gatilhos mentais? Gatilhos mentais da urgência, gatilhos mentais da reciprocidade, daí você praticamente vai fazer uma provocação para ele, provocar ele, tipo, pô, vamos lá, cara, tu não tem esse sonho, tu não tem esse objetivo, mexe na dor do cara, mexe na ambição do cara, faz ele lembrar por que vocês começaram, ou faz ele visualizar o mundo sem aquele propósito, ou faz ele visualizar a vida dele sem ele cumprir a missão dele no negócio. Faz ele entender que sem aquilo ele vai deixar de viver alguma coisa, para talvez incentivar ele. Isso mesmo, utilizando os gatilhos mentais, ou dando um incentivo para ele. Se ele não quiser mais fazer, ou ficar de corpo mole, infelizmente ele vai atrasar o resultado do seu negócio. E é aquela coisa, negócios, amizades à parte. Indiferente se for teu amigo ou não for. Exatamente. Tu tem que pegar um sócio que tá ali contigo para fazer o negócio funcionar, para fazer o negócio crescer, para que o seu negócio seja um foguete. E um foguete, e ter um sócio assim que não está tão alinhado com o que você quer, é como se você tivesse um foguete acorrentado ao chão. Pode estar em força total, mas vai estar acorrentado, não vai conseguir subir, porque alguém vai estar ele impedindo. Então você tem que ter essa visão de reconhecer se é falta, se é problema de grau, né? É problema de 90 graus ali, problema de visão, de propósito, ou
se é algum problema que a pessoa teve e que ela tá desanimada. E você vai lá dar ânimo para ela. Se caso a pessoa não quiser mais mesmo, ou tá de corpo mole, não tem o que fazer, você tem que cortar a sociedade, porque senão ela vai fazer mal para você e pro teu negócio. E bom, acho que é isso. É Tem isso, alguma coisa então. para acrescentar? Bom, você já falou tudo. Eu não preciso acrescentar nada. Resposta tá show de bola. Na E ponta lá da vem língua. aquela pergunta múltipla escolha. O sócio perfeito é aquele que está, ponto. Letra A, em busca da verdade e dos fatos. Letra B, em busca do próprio ego falando no achismo que ele está certo. Letra C, ou ele fala no achismo, mas depois admite que está errado e busca o certo. Letra D, A e C estão corretas. Letra E, B e C estão corretas. Letra F, todas estão corretas. Justifique sua afirmativa. Eu diria que A e C estão relativamente corretas. Por quê? Porque, bom, A é o só. Repete A para mim, por favor. A é em busca das verdades e dos fatos. E a Então, C é ele fala no achismo e admite que está errado e busca o correto. eu acho que é um pouco do A e do C ali. O sócio ele tem que, como a gente já falou, em busca dos fatos da verdade. Da verdade. E que verdade, que fatos? Os fatos que fazem o negócio ir para frente. Os fatos que fazem o negócio realmente funcionar e ir para frente. E não visando a sua saúde, ou melhor, não visando o seu conforto, mas visando o que é melhor para o negócio, o que é produtivo para o negócio. E empreender automaticamente é esforço. E se você não está disposto a esforçar para chegar ao objetivo, logo não é o sócio ideal. E se isso é um fato. E se o cara não tem essa visão e não está buscando a veracidade das coisas para transformar o negócio num foguete que sobe aos céus, logo ele não está buscando, ele está buscando o quê? Se ele não está buscando as verdades para fazer o negócio funcionar e dar certo, ele está buscando o quê então? Então eu acho que uma sociedade ela tem que estar muito em mente, buscar as coisas, os fatos, a verdade, as opiniões que vão fazer o negócio ir dar certo e ir para frente, não baseado em ego e achismo, que a gente já tinha falado, né? E também o ser Uhum. tá relativamente certo, porque às vezes a gente acha uma coisa, não, porque é assim e tudo mais. E a gente tem que fazer assim, porque é assado. E de repente o teu parceiro vai falar uma parada e falar, cara, não, olha por essa outra perspectiva. Caramba, verdade, mano, eu não tinha visto isso antes. Ou, porra, mano, tu tava certo, não, realmente. Então, o sócio que reconhece o erro e vê que não, porra, mas tu tinha razão, pô, a gente devia ter feito daquela forma, é, vai fazer o negócio ser mais produtivo. Ou vai fazer ele te escutar mais no futuro e prestar atenção no que você tem a dizer. É, Entendedores entenderão. realmente. Entendedores entenderão. No final, eu quero fazer uma pergunta que veio na minha cabeça. Tá, vamos para Então, 13 que então, tá então em escreve essa processo pergunta, ali. só pra não esquecer a pergunta. Beleza. Eu estou com ela na minha cabeça. Ela não vai sair assim tão fácil. Dedicação ou qualificação? Qual é a melhor qualidade para se encontrar um sócio perfeito? Dedicação ou qualificação? Especifique qualificação, especifique dedicação. Dedicação é no fato da pessoa ser dedicada e querer fazer acontecer o negócio. E qualificação é aquela pessoa que já sabe de tudo. Ou seja, a pessoa qualificada que já entende do processo. Exatamente. Uhum. Bom, eu acho que nessa pergunta, eu acho que é um pouco dos dois, se possível. Por exemplo, se você for entrar em contato com um sócio, que ele é qualificado para ter para cumprir a missão dele,
mas ele não for tão esforçado, ou melhor, se ele for qualificado, esforçado, fechou, não tem nem discussão, escolhe esse cara. Agora, aquela coisa, se tiver um cara qualificado, mas não tão esforçado ou não tão dedicado, e tiver um cara dedicado e, mas não tão qualificado, ou talvez nada qualificado, qual escolha, né? Eu iria no dedicado. Eu tenho a seguinte filosofia, que não importa quando você seja bom, quanto você seja talentoso e o quanto você sabe. Se eu propuser a me esforçar e fazer o que você faz, daqui a 5 anos eu estarei melhor que você. E talvez não daqui a 5 anos, mas não importa o tempo que passe, não importa o tempo que passe, uma hora eu vou superar você. Então, eu tenho essa visão. Então, aquele cara que é qualificado, mas ele não é tão dedicado, talvez ele pode ser até um empecilho para o seu negócio. O cara sabe fazer, mas o cara não vai se dedicar tanto, porque ele acha que já sabe fazer, ele já acha que isso, e talvez ele vai ficar de corpo mole, ou talvez, enfim, né? Ele é qualificado, mas ele não tem o sangue no olho, digamos assim. Já o cara dedicado, automaticamente, se ele tiver a oportunidade de crescer, ele vai se dedicar, passar ao cara qualificado e vai se tornar muito melhor do que aquele anterior, porque ele está se dedicando. Agora, se tu encontrar um cara que é qualificado e ao mesmo tempo dedicado, daí não tem, né, nego? Daí não tem, ele é imbatível, porque às vezes além de o cara ter dom, sei lá, talento, entre aspas, eu não acredito em dom e talento, eu acredito em esforço, mas o cara tem, certo, uma predisposição naquilo e ainda se esforçar, não tem, velho. Daí é o sócio perfeito, o sócio ideal. Mas se caso você tiver que escolher entre o qualificado e o esforçado, vai no esforçado, vai no dedicado. O qualificado, ele até pode cumprir missão mais rápido, mas ele vai te deixar na mão. O esforçado, o dedicado, ele vai pegar na tua mão e vocês vão crescer juntos a ponto de vocês explodir e ir a outros níveis. Então a dedicação, o esforço, a dedicação, ela sempre vence o talento, sempre vence o dom, digamos assim, na minha visão. Aquele que é dedicado, se for para escolher um só, aquele que é dedicado, ele automaticamente vai ser o mais qualificado, porque ele é esforçado. Então, eu acho que vale muito mais um sócio dedicado do que um qualificado. Aquele que é qualificado, ele acha que sabe tudo e que não precisa mais e começa a fazer corpo mole, começa a deixar de aprender mais, porque o conhecimento, ele não para. Assim como a nossa vida, ela não para, ela fica em constante crescimento, né? Dá para fazer uma analogia assim com o conhecimento e com a vida. E então o sócio dedicado é 100% melhor do que o qualificado. Se você conseguir achar os dois, sem problemas, melhor ainda. Mas o dedicado nem se compara ao qualificado. Vamos para a última pergunta que eu tinha em mente. A última pergunta ela é bem pessoal. Ela tem relação com algo que acabou de acontecer agora. Enfim. Então, se você e seu sócio estão produzindo algo e dá errado várias vezes e vocês descobriram uma forma de fazer certo, mas já está tarde, você começa amanhã ou começa do zero e faz logo de uma vez? Aprendi no exército que o quanto antes. Então, por mais que seja desgastante, por mais que seja esforço, o quanto antes. Então, eu acho que isso vai de acordo com cada visão, mas eu prefiro fazer quanto antes. Por exemplo, nós tentamos fazer esse vídeo antes, deu tudo errado, e agora a gente está fazendo de novo. Agora são exatamente 2 horas da madrugada. 2 Não, horas mentira. e 2h05 da madrugada e a gente está aqui 2h05. fazendo isso. 2h05 da madrugada e a gente ainda está aqui produzindo. E se a gente deixasse para amanhã, a gente poderia fazer amanhã, tudo bem, mas amanhã a gente teria que fazer 2 vídeos. Agora amanhã, no caso mais tarde, a gente vai ter que só fazer um. Então, quanto antes.
né? Tipo assim, o quanto antes tu fizer, antes vai ficar pronto, antes vai terminar, antes vai resultado, antes tu vai ganhar dinheiro, antes tu vai cumprir teu propósito. Então, a minha visão é que quanto antes, antes. Por mais que seja cansativo, doloroso e tudo mais, é o preço que tem que ser pago. Acordar cedo, dormir tarde, ou seja o que for. Então, eu acredito que quanto antes você faz algo, melhor. Porque vai ficar pronto antes. E amanhã, agora a gente, apesar que a gente tá cansado, apesar que pode ser cansativo, as coisas ficaram prontas. E agora você pode ter a oportunidade de estar pensando ou fazendo outras coisas e deixando o teu tempo livre depois. Então, eu acho que o quanto antes, antes, em qualquer caso. Ah, mas quanto antes, antes. Eu acho que quanto antes, antes. Eu acho que eu tô concordando contigo, mano. Eu acho que agora eu tô concordando com essa visão quanto antes, antes. Por quê? Porque mesmo que a gente tá cansado, mesmo que a gente tá esgotado, a gente deu o nosso melhor. E na minha visão é que se a gente tivesse esgotado, a gente não ia fazer uma coisa de qualidade. E a gente fez com muito mais qualidade do que antes. Quando a gente sai do nosso conforto, a gente começa a crescer. Exatamente. Quando a gente sai do nosso conforto, a gente começa a crescer. Então, assim, eu acho que quanto antes tu fazer algo, antes tu vai ter resultado, antes vai ser feito aquilo. Então, quanto mais você deixa para frente, mais as probabilidades de você não fazer algo aumenta. E aumenta as probabilidades de aquilo ser feito com menos qualidade ainda. Então, quanto antes tu fazer algo, com só as fontes. Acho que não, se eu falar mais, eu vou repetir o que eu falei, né? Então eu aprendi uma lição muito importante nesse podcast, pessoal. Quanto antes, antes. E é isso aí, Quanto galera. antes, O nosso antes. podcast termina por aí. E o nosso próximo podcast, nós vamos falar sobre as 10 sacadas de como produzir muito conteúdo de extremo valor, mesmo em atividade. Nossa, muito bom. No próximo Muito podcast a gente bom. vai falar sobre como produzir conteúdo e por que produzir conteúdo, tá? Beleza, vou aprender a produzir conteúdo, mas por quê? Se o seu negócio não tá na internet, o seu negócio não existe. Hoje em dia, cara, a concorrência é extrema. Se o seu negócio não tá na internet, você está deixando de perder uma oportunidade enorme de crescimento. E hoje, a melhor forma de fazer marketing digital, marketing na internet, é com marketing de conteúdo. E a gente vai falar como você pode produzir muito conteúdo criativo, ou melhor, como produzir muito conteúdo de qualidade em massa, sem criatividade, mesmo sem criatividade. É isso aí, galera. Então é isso aí. Monte Galera Isso na área aí. e até o próximo podcast. E boa noite para vocês e até mais. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do dia. Bom dia, boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo.